Mas, cara, fala então, eu quero voltar no tempo, mas eu queria fechar só esse ponto Cuidado aqui. comigo, tá? Porque eu vou ali, ó. Eu vou abrindo o leque, cara. Não, não. Eu quero saber dessas histórias, quero entender o tempo do Cat Barneia, depois a sua entrada no oficina. Mas então, para fechar essa pergunta a diferença do Déio de 22 anos para o Déio de 53, o olhar, estamos se resumindo assim. Tem uma diferença que é boa. Aquele Déio do Cats Barneia girava a guitarra. Eu era com muito orgulho, né? Pelo menos para a época. Imitava muito Steve Vai. Tinha a guitarra dele, tudo, uma verde toda queimada, uma Jam que ele lançou na época. E girava a guitarra, fazia os malabarismos, pulava que nem um maluco, tocava sem camiseta. Hoje eu fico economizando pulos, né? Por causa do joelho. Então tem uma música lá, que é a de joelhos, inclusive, que é a penúltima música. Eu gosto de começar ela dando um pulo. Então eu falei pro Jean hoje, cara, não, pro PG eu falei, cara, eu fico economizando pulo, porque a última música, por exemplo, eles ficam pulando e tal. Eu economizo o pulo por causa do joelho, para eu dar um salto nessa música. Então o Déio antigamente não, né, fiz jiu-jitsu, fiz Krav Maga, fiz um monte de coisa. Hoje a gente faz aquele aquecimento de Tai Chi Chuan antes do show, né? E na maturidade, claro, né? Eu acho que eu mudei muito. Quem me conhece sabe, quem me acompanha na trajetória sabe que a vida vai dando essa lapidada na gente. Você se considerava um cara difícil de conviver? Eu, sim, com certeza. O Duca sabe disso. O Duca fala muito. Daí não é fácil de lidar. Eu falei, a gente vai conviver aqui e você vai perceber que eu mudei muito. Isso foi uma conversa lá em 2023, antes de eu fazer a primeira, que era o Nadok. Depois virou Nadok Indie. Então, eu fiz o Nadok em 23, Nadok Indie em 24. Aí o Celso fez, né, o DDG. E essa segunda etapa do DDG, eles chamaram de novo. Não, e legal você falar disso assim, abertamente. Mostra que realmente, para você, né, você se superou como ser humano aí. Você sabe o AA, né? O encontro do AA, né? Então, assim, eu diria, eu sou um babaca. Eu não sei se essa palavra tem essa conotação muito pejorativa aqui, né? Tem lugares que não pode. O Brasil é tão grande, né, cara? Que você... Mas, então, eu sou um cara chato, difícil de lidar, mas estou há 2 anos sem arrumar encrenca. Né? A gente tem que se entender, se reconhecer, porque o reconhecimento é o primeiro passo para a mudança e para a cura, né? Sim. Nisso eu fiz muito ali na época de 2017 até 2020. Eu dei uma escapada da música e fui para o lado humanas da coisa, de desenvolvimento humano. Então eu estudei PNL, estudei um monte de coisa. Me ajudou bastante a amadurecer também, porque eu olhava dizem que o cara bom, inteligente, é o que aprende com os próprios erros. E o gênio é o que aprende com o erro do outro. Ele fala assim, esse cara está errado, olha o que ele está colhendo. Então, eu não quero isso para mim. Então, eu vou, a partir do erro alheio, eu vou me lapidando, que eu tenho um pouquinho disso também. Será que eu estou passando essa mesma coisa, cara? Eu preciso mudar aqui, entendeu? Antes que alguma coisa me sobrevenha. Você é um cara mais introspectivo? Eu sou. Eu também sou. Para o introspectivo, para o extrovertido é mais fácil essa energia do convívio, né? O cara está se energizando Sim. através do convívio. O introspectivo, a bateria social vai embora mais rápido, né? Eu pensava que fosse sanguíneo, mas descobri que eu sou fleumático, né? Eu também sou fleumático. Conhecido como fleuma. Né? Fleuma, Os íntimos, fleuma. Que o fleumático é exatamente a falta de... que a fleuma tem nos olhos, né? Não sei se você sabe disso, né? Fleuma, né? Quando essa substância, a primeira vez que ela foi usada é porque foi visto no olho da pessoa, né? Já na medicina antiga. Entendi. Fleumático é exatamente a pessoa que ela não tem esse toque todo, né? Esse carinho todo do convívio. Não quer dizer que não seja uma boa pessoa, né? Eu tinha a resposta pronta para tudo. Resumindo, é isso. Eu tinha a resposta pronta para tudo. Hoje não. Hoje eu absorvo o golpe, sabe aquele pá, e volto ou baixando a cabeça
ou argumentando se eu achar que é válido. Porque é a preguiça de dar continuidade, às vezes, numa coisa que a gente já sabe o final ali. Sabe quando você começa aquele papo mexendo um com o ego do outro, fazendo uma brincadeira, e o cara que entende da coisa, entende das pessoas, fala assim, isso vai dar aquela briga de soco ali daqui 15 minutos, porque vai ser 15 minutos de discussão. Então você já corta. Não, tá bom, você está certo. Antigamente você gostava de alimentar o negócio. Não, eu tenho que ter razão. Você tem que terminar. Eu tenho que ter razão. Invento, desculpa, mas eu tenho que sair. Você não sai, cara, você não sai. Você sai porque as pessoas desistem de você. Né? Tá achando que saiu no lucro, mas você que saiu no prejuízo, né? É, com certeza. Mas vamos voltar aqui então, cara, no kart Barneia, a sua entrada ali com 22 anos, né? Uhum. Como que estava a banda naquele momento? É engraçado porque o Kart Barneia foi uma banda que muita gente passou por ela, né? Cara, o Kart Barneia não deu sorte com guitarrista. Mas eu não atribuo isso aos guitarristas. Eu acho que o convívio com os caras também não são pessoas fáceis, né? Se eu me considero uma pessoa difícil em desenvolvimento, imagina os caras já, na minha época, os cinquentões. Eles eram os 10 de antigamente. Então tinha que ser tudo do jeitinho deles. E eu era aquele molecão. Então a gente brigava muito. Ora o Macuco, ora o brother. Porque sempre tinha um ou outro na liderança da banda. E o Jadão, que hoje, né, já partiu e tal, ele era o meu tiozão que me acalmava. Ele era o porto seguro mesmo. Chamava para as asas dele aqui, calma, respira, e ficava comigo ali até eu acalmar. E se você continuar assim, você não vai ficar na banda. Teve uma época que era assim, é muito emocional o Cats Barneia. O meu amigo Tomate entrou na igreja e eles já abraçaram ele, sem consultar. Tinha um guitarrista na banda, botaram outro. E o Tomate entrou. O Tomate sempre foi incrível comigo. Me olhava com aquele olhar de tio mesmo. Vou criar esse moleque. Mas os outros caras, querendo ou sem querer, acabavam criando um clima de competição entre a gente. Uma briga que o Tomate não comprava porque ele sabe quem ele é. E eu, moleque, não sabia. Então eu ficava muito abalado, sabe? Não conseguia tocar direito perto dele. E isso causou minha saída. Quanto tempo você ficou no Kart Barneia? Fiquei... foram muitas entradas e saídas, cara. Porque a gente junto tinha uma química muito boa no palco. Fora do palco era aquela convivência terrível. Em ensaios, em conversas, em reuniões de oração, sempre estávamos discutindo. Entre a gente, o Flávio Benês, que era do batera. Então, fora era muito difícil. Quando eu fazia essa conta, eu via que eu estava ficando doente. Eu queria sair de qualquer jeito, mas era tão gostoso tocar com os caras. O Jadão também. Ele passava admiração, respeito e motivação. Se olhava para os olhos do Jadão, você ia para frente, sabe? É muito louco. No palco eu não tenho o que falar. O Macuco soltava a guitarra na minha mão e saía fazendo as piruetas dele. Era 15 minutos de solo, exagerando, mas doía os dedos assim, cara. Não tinha tempo ruim. Sabe? O problema era realmente fora. Por isso que eu sempre voltava, porque eles sabiam que a gente junto era legal, tinha uma química boa. Mas quanto tempo estão entre idas e vindas? Idas e vindas, uns 15 anos, cara. Boa. Aí uma hora o Macuco me chamou para trocar com a carreira solo dele, acompanhei o Macuco também. Ali já era um outro clima. O Macuco não era companheiro de banda, ele era o meu chefe mesmo. Então, ali eu já estava um pouco mais cabeça baixa com ele, porque era ele que me chamava e tal. Eu não sabia que o Tomate tinha tocado no Kart Barneia, não? Tocou, cara. O Tomate é incrível, né? Toca muito. Meu Deus do céu. Tomate é demais. Ele é bem mais velho que você? Eu acho que sim, cara. Deve ter uns 60. É que eu era mais franzino, assim, ele já era altão, né? E também 8 anos de diferença, quando você tem 22, o outro tem 30, parece ser muita diferença. Eu não sei, eu não consigo entender até hoje o que sai das mãos do Tomate, ou do coração dele. Um dia eu fiz aula com ele, né? Fiz 2 aulas com ele. Eu falava, o que você pensa? Ele não pensa, não. Pensar é aqui, a gente vai estudar, a gente vai pensar.
Mas na hora de tocar você não pensa. É. Então, cara, se ele não pensa, imagina pensando. Eu falava, né? É muito legal, mano, muito bom. Mas então, entre essas indas e vindas, você chegou a fazer alguma coisa relevante fora o Cats Barnea nessa época? Tá. Paralelo a isso, né? Eu estava na Igreja Renascer e um grupo, Renascer Praise, estava começando. E eu era o Rogerinho na época. Então, estava lá no Cats Barnea, entrando no Cats Barnea, e a Bispa Sônia, que é a líder do grupo, falava, vocês precisam ter nomes artísticos e tal. E aí, Rogerinho, foi um por um. Rogerinho, vamos lá, vamos dar um nome para você. Eu falei, tem um tio meu que me chama de Deio. Aí, qual é o teu sobrenome? Tambasco. Deio Tambasco. Então, a Bispa Sônia que me batizou de Deio Tambasco. Depois, o Duca foi natural, né? Porque a gente tinha tido essa banda. E depois, os caras como a gente teve a banda, os caras do G3 me ligaram para saber se eu deixava eles chamarem o Duca. Já era Duca Tambasco. Aí, eles botaram o Duca na banda. Entendi. Então, vamos lá. Nesse tempo também você ficou com o Cats Barnea, você também estava na igreja tocando. Eu tocava na igreja, mas aí o Renascer Praise em si, fazer agenda na igreja, tornou-se bem difícil. Então, eu ficava mais fazendo as agendas apenas, alguma coisa ou outra, quando o Cats estava... Não tinha agenda. Não tinha agenda. Então, eu ficava entre um e outro. Mas a prioridade era o Cats Barnea. Até porque o Cats Barnea foi montado pelo Estevão Hernandes, o apóstolo. Então, como era a banda dele, ele tinha prioridade sobre a banda dela. Então, não tinha nem o que pensar. O Cats Barnea tem show. Não vou. Eu tinha lá uns amigos que eu colocava para tocar e eu fazia a estrada com o Cats. Quando não, estava com o Renascer Praise.